Você sofre mais pressão ou você faz mais pressão? Como é que você divide os dois? O veículo faz muita pressão ou é natural isso? Não, é natural, principalmente na cidade que eu moro. Então, tudo quanto é coisa que sai no jornal, eles acham que é eu que tenho influência. Foi o Edson que colocou. Exatamente. Eu não sei. Sempre culpa tua. E eu nem jornalista sou, nem colunista sou. Nós temos o nosso jornalista, né, que faz as partes editorial, e nós temos os nossos colunistas de política, que é o Adelor e a Karina, que eles têm toda a liberdade de escrever e a responsabilidade naquilo que vão escrever. Não sou eu que vou dizer pro Adelor ou pro Karina, escreve isso. Nem o Adelor nem a Karina são malucos de escrever uma coisa, né, sem fundamento. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. O cara é empresário, empreendedor, hein? Dono de jornal, de veículo de comunicação. Mas tua vida não começou aí, Edson da Soler? A minha vida começou, na realidade, como vendedor de publicidade em 1992. Publicidade do quê? De TV? Não, de rádio. De rádio? Você era vendedor de rádio? Vendedor de rádio. Então, vendedor de rádio, Morro da Fumaça, na 96 FM. Foi famosa a rádio, hein? Ela é famosa, a rádio. Famosa, ela tem um prefixo muito bom, ela está no dial muito bom, que ela está no meio ali, né? E tem até hoje um transmissor muito bom, ela vai longe, é uma rádio muito boa. Aprendi muito lá. E você começou vendendo publicidade? Comecei vendendo publicidade em 92, exatamente. Fiquei 6 meses de vendedor. Deu certo ou não deu? 6 meses eu já era gerente da rádio. Você mandava já no negócio? Mandava no negócio. É a época que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Porque tinha 2, 3 rádios só. Hoje tem muita, né? Tinha concorrência, cada um na sua? Na época era muito fácil, muito bom. Claro que tinha que ter vontade de vender, né? A minha veia sempre foi comercial. Então, na realidade, eu sempre gostei disso. Então, foi uma época muito, muito boa mesmo. Mas aí você não pula para jornal, dali para jornal. Você constrói uma carreira antes do jornal. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 10 anos, quase 10 anos na 96. Depois eu fui convidado pelo Marcos Vinícius, na época, e o Pereirinha, que era dono do jornal... jornal Tribuna do Dia. É a Tribuna do Dia. Tem alguns nomes, né? É a Tribuna do Dia. Eu vim para Criciúma em 2001. Em 2003, o Lessa comprou o jornal do Pereirinha. De 2003 a 2005, o Lessa era proprietário. Em 2005, eu de funcionário virei sócio. Porque daí virou, na época, comprou eu e mais uns 8, 10 empresários de Criciúma, de toda a região. Compramos o jornal da época do Lessa, foi feito a Tribuna S.A. e eu virei sócio em 2005. E fiquei continuando sócio, fazia parte do conselho de administração, de sócio do conselho, e eu continuei vendendo publicidade. Vendedor de publicidade? Vou dizer, sendo sócio, tá? E aí em 2007... Estava ganhando comissão da venda e tudo? Ganhava bonitinho, comissão, assim, bonitinho, vendedor normal. Aí em 2007, o nosso superintendente, que era o Júlio Burgo, que hoje é o diretor do Credisol, ele pediu para sair, que era superintendente. Aí o Marcos Vinícius foi convidado para ser o superintendente. Eu assumi a direção comercial do jornal em 2007 e fiquei de 2007 até 2011 na Tribuna. Aí de 2007 como sócio e diretor. Eu já era sócio desde 2005. Aí eu fiquei 2 anos sócio, fazia parte do conselho, mas eu era o executivo comercial. Não interessava status para mim de nome. Meu negócio era ganhar comissão. E aí, aliás, você queria vender ainda. E outra coisa também, mano, eu nunca me preocupei com o tal do fixo. Meu negócio era, eu queria saber quanto é que eu ia ganhar de comissão. Eu não perguntava para eles, o fixo é quantos? Nunca dei bola. Negócio de produtividade. Nunca dei bola para fixo. E aí de 2007 até 2011, não. Aí eu tinha um percentual do resultado. E aí do resultado geral, não tem? E aí em 2011 eu acabei vendendo a minha parte. Aí foi quando você decidiu fazer o DN? Aí exatamente. Aí eu vendi a minha parte e montei
o DN, todo mundo chamava eu de maluco. Na época tinha o Jornal da Manhã, a Eu Tribuna. também te chamei de maluco na época, o cara vai abrir mais um jornal, pô. Tinha o Jornal da Manhã, a Tribuna, e eu acabei botando Diário de Notícias. Mas foi difícil no começo, Edson? Pela Nossa, experiência deu que você tinha. deu vontade de muitas vezes fechar a porta e sair correndo para Morro da Fumaça, que é a minha cidade. Por quê? Porque a diferença cultural de Morro da Fumaça e Criciúma é muito grande, cara? Ah, querendo ou não querendo, Criciúma é uma que é a cidade polo, né? E aqui é diferente, lógico, a cidade Morro da Fumaça é uma cidade onde que eu nasci, gosto lá, tenho muitos amigos lá, meus parentes são tudo lá, mas é uma cidade que eu aprendi a amar de coração e pretendo ficar, dê tudo certo, o resto da minha vida lá. Mas os negócios Você é mora Criciúma. lá? Você Moro lá. mora na Morro da Fumaça, não Moro troca? lá faz 50 anos. Não troca? Não vou dizer que não troco, né, mano? Mas é uma cidade, muitos amigos aqui em Criciúma pegam no meu pé, Edson, vem embora pra cá, pô, no sábado de manhã, vamos lá na praça do centro tomar um cafezinho. Mas não, eu já fico a semana inteira aqui, não tem? Então, no final de semana, daí eu faço as minhas visitas lá, é numa loja de carro, é numa loja disso, a fofoquinha, não tem, do dia a dia. Fofoquinha é bom pra quem é dono de jornal, né? É importante, né, cara? A gente tem que se cuidar, principalmente igual lugar pequeno, quando tu tem um jornal forte, como a gente tem no Morro da Fumaça, é a parte, né? Tu tem que se cuidar muitas vezes. Se tu é amigo do prefeito, o outro lado, muitas vezes, ele pensa diferente ou vice-versa, não tem? Lugar pequeno é assim, né, mano? Principalmente quando tem o nosso jornal, praticamente, que somos sozinhos lá dentro da cidade, né? Em todos os lugares pequenos, a gente tem, principalmente, esse Morro da Fumaça, Mas, que é a minha Edson, cidade. você sofre mais pressão ou você faz mais pressão? Como é que você divide os dois? O veículo faz muita pressão ou é natural isso? Não, é natural. Principalmente na cidade, a cidade que eu moro. Então, tudo quanto é coisa que sai no jornal, eles acham que é eu que tenho influência. Foi o Edson que colocou. Exatamente. Eu não sei. Sempre culpa tua. Eu nem jornalista sou, nem colunista sou. Nós temos o nosso jornalista, né, que faz as partes editorial, e nós temos os nossos colunistas de política, que é o Adelor e a Karina, que eles têm toda a liberdade de escrever e a responsabilidade naquilo que vão escrever. Não sou eu que vou dizer para o Adelor ou para a Karina, escreve isso. Nem o Adelor nem a Karina são malucos de escrever uma coisa, né, sem fundamento. Eles têm as fontes deles, a Karina tem a fonte dela, o Adelor tem a fonte dele. Então, é óbvio que eles... Eu não sou maluco e coloca isso aqui, não é verdade? É claro que a gente às vezes sabe de alguma coisa assim, mas eu não vou pedir para eles botar e nem tirar. Você tem muita informação privilegiada? Tenho. De todos os setores, cara? Todos de economia, os setores. política? Tenho. Recebo muita informação. Empresa que vai fechar, empresa que vai abrir, empresa que está para fazer fusão. Na parte de fofoca também, dos sociais. Acontece alguma coisa lá que o colunista, ele muitas vezes ele não dá nome aos bois, falando no termo meio churo, né? Mas você sabe tudo. Aí a gente chega, mas a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, é muito perigoso. Já errou muito nesse sentido, Edson? De expor pessoas, expor nomes e pagou por isso nessa sua trajetória? Paguei. Já umas 2 matérias que já aconteceu nesses 8 anos, que talvez não era para ter feito daquela maneira e de repente foi feita e eu perdi 2 amigos. Você perdeu 2 amigos mesmo? Perdi 2 amigos mesmo, não tem. 2 amigos mesmo, não tem. Que não... É complicado, não tem? Por quê? Porque o jornalista fez a matéria. Só que quando eu vi a matéria, já estava no outro dia. Eles fizeram à noite. Eu não tenho como ter interferência. Não bota o nome do fulano. Você não fica até 1h fechando o jornal todo dia? Exatamente, E aí aconteceu isso, aconteceu. O pessoal não te questiona por tudo, imagino? Não, Ninguém fica te ligando, posso, não posso? Não. Mas tem muita gente que acha que eu sou jornalista, não dá para te fazer aquela matéria, não dá para te botar aquilo na capa, não dá para te botar uma notinha na Karina, não dá para te passar... Não posso. É o dia inteiro, cara, gente pedindo? Sempre, todo dia tem. Um pedidinho? Todo dia tem um pedido, principalmente na política. Porque eu gosto um pouco de política. Eu não faço política, mas eu gosto da política, não tem? Eu respiro política. Eu me dou com todos os 27 prefeitos da região da REC e da MESC. Você conhece todos, né, cara? Conheço, como os deputados estaduais, federais, a gente está no meio, enfim, governador, vice, presidente da Assembleia, enfim, a gente acaba tendo um relacionamento bom em Florianópolis com todo o setor político também, né? Só que as pessoas acham que a gente tem influência. Eu não, até porque o jornalista, ele estuda 5 anos, né? Então a responsabilidade é deles. Um jornalista jamais vai fazer uma matéria a pedido meu sem ele saber que aquilo tem um fundo de verdade. Tu está me entendendo? Porque é o nome dele, tá lá, é o
É o registro dele. É o registro dele. Não é meu registro, até porque eu não tenho registro, eu não sou jornalista, eu não sou colunista, não sou jornalista, não sou nada. Eu sou gestor do jornal. Gosto de fazer jornal, gosto de fazer portal, que a gente tem isso, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem o jornal Tribuna de Notícias, né? Que abrange 27 cidades, e nós temos uma tiragem de quase 10 mil jornal. Somos o jornal regional de maior tiragem e maior circulação em Santa Catarina. E também na semana passada a gente lançou o DN semanal, que é só para Criciúma, que é distribuído em 119 bairros. Não quer dizer também, mano, que todos os bairros, os estabelecimentos comercial vão receber, porque a gente só imprime 3 mil. Então, não tem quantos mil bairros, tem quantas pessoas nesses bairros? Tá, mas te chamaram de louco com o DN, agora já te chamaram de louco de novo? Com o jornal de bairro? Me chamaram de louco de novo. Por que me chamaram de louco de novo? Porque em uma semana fechou 4 jornais. Fechou 3 jornais do grupo NSC, que foi o Diário Catarinense. Um baita impacto do mercado. Exatamente, que foi A Notícia e o Santa de Blumenau. E fechou dia 31 no de Sul de Tubarão. Aí ninguém estava entendendo nada. Como é que os caras fecham e tu abre? Por que eu abro, mano? Você vai explicar na volta por que você abriu. Eu tenho o prazer de receber ele, Edson da Soler, o homem dos jornais. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e vocês já sabem, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites, aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Vai lá no YouTube, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com o Edson da Soler, que estava me respondendo, por que você abriu? Por que você abre? Mas antes de eu responder essa tua pergunta, deixa eu voltar só um pouquinho. Eu falei, tu falou do Diário de Notícias, falamos da Tribuna. Aí como é que chegou a Tribuna de Notícias? Pois é, teve uma história. Então, aí tem uma história. Um determinado dia, no começo do ano, eu liguei um dia para o Adelor, a gente era concorrente, mas a gente não era inimigo. Mas a gente era concorrente, normal, bom dia, boa tarde de longe, mas ele estava no outro lado da avenida e eu no outro lado da avenida. Aí um dia eu liguei. Se olhando, né? Se olhando ali, né? Normal, de lá, eu binóculo lá, ver quem entrava e saía. Aí um determinado, à noite, eu estava em casa, eu liguei para o Adelor, eu disse, Adelor, posso ir tomar um cafezinho contigo? Pode. Cheguei lá e disse, que surpresa, companheiro. Não, é o seguinte, Adelor, eu vim aqui para a gente conversar sobre os nossos valores, Adelor. Se a gente não der uma ajeitadinha nos nossos valores, nós vamos 2. Não vamos muito longe. Aí ele assim, gostei da ideia, mas eu tenho uma ideia melhor, Edson. Vamos acabar com os 2 jornal? Como acabar com os 2 jornal? Na lata, sim? Como acabar? Não, vamos fazer um grande. Opa, boa ideia. Mas como esse grande? Não, o DN, o Diário de Notícias não existe mais e a Tribuna não existe mais e a gente faz a união dos 2, mas não é uma fusão, é uma união das carteiras só. Ótimo. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, expliquei, olha, assim, tal, eu acho que vai ser um bom negócio, tal. Aí chegou no outro dia, vamos conversar. E fomos amadurecendo. Demorou muito para amadurecer? Uns 4 meses, eu acho. Que não é um processo simples, né? Não, porque tinha que tirar gente, tinha uma série de coisas que tinha gente boa que a gente sabia que ia ficar de fora. Então foi um processo assim, bem pensado, não tem? Colunista, jornalista, enfim, foi indo, que chegou o dia. Ok, vamos fazer a união, vamos ver nomes, tal, certinho, foi indo, que a gente... Graças a Deus deu certo, né? Ele focou mais na emissora de rádio dele, a minha veia é mais jornal, e tá aí o jornal... É um sucesso, Edson? Olha, Todo mundo gosta do jornal? Olha, gosta porque é um jornal regional. Às vezes a turma pergunta assim, por que o Diário fechou? Nada contra o Diário, mas a gente mostra a informação da nossa região. Tá? O Diário era um jornal estadual, né? Mas as pessoas da região querem se ver no jornal, elas querem saber o que está acontecendo na região. Por isso que os jornais regionais vão ser cada vez mais fortes. E o incrível é que o jornal continua tendo muita credibilidade ainda. Né? Aquilo que eu falei antes, mano. Aquilo que eu falei, a credibilidade, por quê? Porque aquilo que o jornalista escreve, ele é de responsabilidade. Qualquer coisa que dê problema, o jornal é um documento. Agora, Facebook, essas mídias sociais, tem que ter um grande cuidado. Que documento que é? Agora, o jornal é documento. Por isso que o jornalista... O jornal é história, né? O jornal está ali, as pessoas, qualquer coisa que dá, as pessoas guardam, e está ali, é o registro do profissional.
Entendeu? Então não vai mudar nada. E outra coisa, mano, todos os dias a gente vende assinatura nova. Sabe quando é que o jornal vai acabar? Nunca. Sabe quando é que o rádio vai acabar? Nunca. Eu escutei em 1991, 92, quando eu entrei na rádio, lá naquela época, quando estava vindo a internet, CD, estava recém-vinda. Ah, porque agora a rádio vai acabar, porque vai vir a internet. Que nada, rapaz. Só amplificou. As rádios hoje estão aí com seus valores. Qualquer rádio hoje é 4, 5, 6, 8 milhões de reais, uma emissora de rádio. Que rádio vai se acabar? Tem um monte de rádio na região, todas as rádios boas. Vai se acabar nunca. Agora, o jornal é uma questão de trabalho. O jornal é gestão. O jornal é criatividade. Eu não posso ter um jornal regional de maior circulação em Santa Catarina e ficar sempre na mesmice. Tem que fazer reuniões com o jornalista, ver o que a gente pode botar de pauta interessantes, de produto interessante. Ontem a gente fez um especial sobre o setor plástico. Pô, mano, o setor plástico na região é o setor que mais gera emprego. Tem vários setores que a gente pode trabalhar. Então a gente mostra quanto desemprego dá, qual é a economia. Então o jornal não é só a informação do dia a dia. Ele é uma análise, né? Tu tem que trazer, exato. E o jornal é aquela história. Outra coisa interessante do jornal, nós tiramos 9 mil jornal. Não é 9 mil pessoas que lê o jornal. Então multiplica isso por 8, por 7. Tem lugar que passa na mão de 10. Então quer dizer, no mínimo que a gente atinge hoje no dia, por dia no Tribuna de Notícias, no mínimo, para ser pouco, 60 mil pessoas. No mínimo, para ser pouco. Para ser humilde, né? Para ser pouco, 60 mil pessoas. Porque é aquela história, né? Tu vai pegar 9, tu vai fazer 9 vezes 7, 9 vezes 8, 9 vezes 10. Aí é aquele cálculo ali, mas no mínimo 60 mil pessoas. Como é que foi a trabalhar com o Adelor? Você já tinha trabalhado com ele? Eu já tinha vezes? trabalhado, tranquilo. Na realidade, quando a gente conversou, ele assim, Edson, no jornal eu não quero fazer nada. Tu é o gestor, é contigo? Tu cuida e eu sei que tu gosta de fazer jornal. Beleza. Meu negócio é minha coluna. É assim, ok, fechado, tudo certo. E daí, você decide fazer o diário? Aí eu decido fazer o diário. Aí, mano, na realidade, eu decidi fazer o diário, trazer o DN de volta, porque eu acabei comprando, negociando toda a parte do Adelor, né? Você ficou com o jornal só para você? Fiquei com o jornal só para mim, a gente chegou num acordo e tal, ele queria vender, eu não queria, ele queria vender a parte dele, chegamos num acordo, beleza. Você gosta de jornal, né? Você sabe fazer, né? Eu comprei o jornal porque eu gosto, não tem? Eu comprei ficando com a parte dele porque eu gosto do jornal. Mas, Edson, é uma incomodação que muitas pessoas que trabalham em comunicação não gostam, né, cara? O jornal diário, entendeu? O fechamento, não é para qualquer profissional da comunicação. Exatamente. Assim, para mim hoje é normal. Para mim é normal. Nesses 7 e poucos anos de Diário de Notícias, eu aprendi a cuidar do financeiro, do telemarketing, da redação, do comercial, que é a minha veia. Enfim, hoje para mim é moleza fazer esse jornal. É moleza. Como é moleza daqui a pouco eu pegar com o Tribuna de Notícias, eu ainda tenho um sonho, talvez, não sei se vai ser realizado ou não, uma ideia, um projeto, de entrar nos 18 municípios da Murel. Aí eu vou se tornar um jornal, sim, de fato, de maior circulação e maior tiragem, porque uma coisa, o que é circulação, mano? É o número de abrangência na cidade. Onde você está? Não é tiragem do jornal. Tiragem é uma outra coisa. Circulação é aonde que tu vai estar. Quais são os municípios? A São 45 é circulação. A tiragem é uma outra coisa. Então eu vou ser, sim, tiragem já sou, e circulação, acredito que os 27 municípios também. Não creio que em Santa Catarina tenha um jornal regional que tenham uma circulação de 27 cidades. Eu acho que não. Eu acho que hoje o Tribuna de Notícias já é os 2. Mas eu tenho um projeto, se der tudo certo. Isso para quando? 2020? Para no começo do ano que vem, já lá para fevereiro, março. Se der, não estou dizendo que eu vou para lá, mas se der tudo certo, é um projeto que eu tenho, sim, de entrar lá na região do Tubarão. Como também, daqui 30, 40 dias, tá no radar, já como se fala, o portal do DN também, que vai se chamar dncriciúma.com, um portal que ele vem no mesmo perfil popular do jornal DN. Isso não é muito diferente na cabeça do jornalista? Por exemplo, escrever para a Tribuna de Notícias e escrever para o DN? Tem um jornalista exclusivo só para o... Cada um tem o seu. Eu tenho 2 profissionais só para o DN. Por que 2? Porque ele é semanal, então não precisa ter mais. Tranquilo. É mais tranquilo para fazer. Então eu tenho um jornal
eu tenho um jornalista só para aquele produto ali. E qual é a característica dele? A característica dele é chegar nos locais aonde que o Tribuna de Notícias não chega. Como é que é chegado? Eu vou explicar para ti assim, ó. Como é que eu vou chegar lá num... Eu não consigo chegar na grande massa com o Tribuna de Notícias. Ele tem um valor de assinatura mais elevado, entendeu? Então eu não posso chegar lá num bairro onde que o cara ganha R$1.500 ou R$1.000, R$2.000 e o cara pagar R$500 por ano de assinatura. Convenhamos, ele não vai ter condições, perfeito? Mas... O semanal ele pode chegar, agora ele está indo gratuitamente, depois eu vou fazer uma assinatura com preço simbólico. Até o final do ano é gratuito? Até final do ano é gratuito. Depois, mano, o que vai acontecer? Depois dessa parte aí, a gente vai sim cobrar um valor simbólico, que paga só a despesa do papel, mas que a gente quer sim que o cidadão que mora lá no bairro tem acesso à informação e ele também tem que saber o que está acontecendo no bairro dele. Mas esse jornal, mano, ele não é só um jornal para falar que o prefeito colocou calçamento, ou que a estrada tem buraco, ou que falta remédio. Não é só isso também, mano. O jornal ele tem uma outra situação, que é a parte social. Qual é o objetivo nosso? Se a gente, por exemplo, tem um casal de idosos que mora em determinado bairro, que de repente ele está acamado, que ele não tem, por exemplo, uma cadeira de roda, ou isso e aquilo, ou uma família. Responsabilidade social. É mais ou menos isso. Nós vamos trazer isso para o jornal, tá entendendo? Então, esse é o objetivo do jornal, é fazer a parte social também. Estender e chegar à mão lá naquelas pessoas que não têm acesso à informação, entendeu? Então, esse é o objetivo no jornal, atender os 119 bairros dentro do nosso limite. É claro que nós não temos em 2-3 meses de atender 119 bairros, porque é muito bairro em Criciúma, mas esse é o nosso objetivo, é entender o que a população precisa e mostrar na realidade aquilo que a sociedade muitas vezes não enxerga, que é o nosso irmão, que é o nosso amigo, que ele está lá no bairro e a gente muitas vezes nem sabe onde que fica o bairro. Então convida a galera para curtir o novo projeto. Então, pessoal, todas as terças-feiras, né, o DN, né, todos os dias Tribuna de Notícias, nós temos também o portal dnsul.com, que faz parte do Tribuna de Notícias. Agora, também o dncriciúma.com, que faz parte do jornal DN, mas ele vai vir todo dia com informação, né, mesmo que o jornal seja semanário, mas o portal ele vai trazer diariamente informações do seu bairro de Criciúma. E tem mais novidades vindo aí. Tem novidade? Tem várias, tem mais umas 3, 4 aí, que vai fazer parte da comunicação também. Bom, vai sair no jornal, né? Vai sair no jornal, essa novidade. Tem um monte de coisa boa. Aliás, só tem coisa boa. Acho que quem ganha isso é a sociedade e é o público. Edson, obrigado pela presença. Mano, eu que agradeço. Olha, agradeço mesmo. Sucesso pra ti. Você não quer comprar uma TV, não? Olha... Não tá nos teus planos? Não. Você gosta mais de jornal? Não, na realidade, se eu tivesse uns 40 anos de idade, eu até tinha sonho de ter uma TV. Mas agora que eu já estou um pouquinho mais com a idade mais avançada, eu acho que eu vou... Mas é o seguinte, também nunca vou dizer não tem? Porque eu gosto da comunicação. Eu só estou hoje no mercado porque a minha veia sempre foi comercial e eu sou apaixonado naquilo que faço. Entendeu? Naquilo que faço, no jornalismo, no portal. Eu gosto, mano, do que eu faço. Eu gosto mesmo de fazer jornalismo. Eu gosto de boas entrevistas. Eu essa acabou. gosto. Obrigado, Edson da Soler. Mas na próxima estamos aí de novo. Conta as outras novidades. Eu quero novidades, vai. Não, obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha uma coisa, não esqueça de uma coisa, hein? Revelando a sua fonte ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.